Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan da Casa do Desenvolvedor. Hoje eu tenho o prazer de apresentar um novo parceiro da Casa do Desenvolvedor através de uma review de solução. Hoje eu vou conversar com o Thiago, ele é CEO e founder da Lef. É assim que se pronuncia mesmo, né, Thiago? E a É isso Lef, mesmo. legal. A Lef, ela representa uma solução gringa, né? Representa essa solução aqui no Brasil e que se chama Clipa. É uma solução de OCR, ou seja, OCR, né, pelo que a gente conhece, transforma imagem em texto, mas ele faz de uma maneira diferente. E para isso o Thiago vai explicar para a gente como eles fazem isso. Seja bem-vindo, Thiago. Seja Muito bem-vindo à obrigado, Casa do Jonathan. Desenvolvedor. Fica à vontade para dizer aí qual o problema que vocês resolvem. Não, perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelo convite, em primeiro momento. Explicando um pouquinho o que a gente quer fazer com a LEF, né? A gente existe agora há mais de um ano e, de forma geral, a gente ajuda empresas a voltar a se tornar relevante ou continuar sendo relevante nesse mundo que muda cada vez mais. E a gente quer, né, foca em criar oportunidades para utilizar as tecnologias novas, tanto para a pessoa física, para começar a fazer coisas que jamais tinha imaginados, e também as empresas para aproveitar dessas tecnologias, fazer as coisas de forma mais inteligente, mais rápido, né? Deixar o robô fazendo as coisas automatizadas para que a gente possa fazer o que o ser humano faz melhor, né? Conexões entre humanos, e com isso agregar cada vez mais valor para os nossos clientes, né? Os clientes dos nossos clientes. E por isso que a Clipa se encaixa perfeitamente dentro do nosso portfólio, porque é uma solução que a gente já conhece do mercado de OCR, né? Inclusive tem muito tempo já, o próprio Apple, Android já faz por padrão, transforma as imagens em texto, mas muitas vezes a gente se depara com a situação que a gente quer fazer alguma coisa com a texto além de buscar, né? A gente quer transformar aquele texto de fato em informação útil, incluir essas informações dentro do nosso processo, de forma geral. E a gente tem várias empresas no mercado que fazem isso através do template, né? Você cria um template, você tem um documento, vai dizer, se tiver um texto nesse pedacinho do papel, significa que é meu CPF. Se tiver aqui um pontinho, significa que é meu endereço. A Clipa faz diferente. Há mais de 10 anos atrás, eles começaram com o dono começou. Deixa eu só desligar aqui o Teams, porque senão, pessoal, depois você corta aí, Jonathan. 10 anos atrás, os donos da empresa começaram a se irritar muito com o processo de reembolso, né? Vocês sabem que cada esquina, cada padaria, cada lugar onde você compra uma coisa, tem uma notinha, essa notinha é diferente. Então, não tem como fazer template. Então, eles criaram o próprio OCR com uma inteligência artificial por cima para transformar esses dados não estruturados em dados estruturados. E, né, ao longo do tempo, eles começaram a ampliar isso, entrando em grandes multinacionais para não só escanear as notinhas, mas começaram a ampliar isso para invoices, começaram a ampliar isso para documentos de identidade que, né, mundialmente tem tantos documentos, mas de certa forma são similares, mas sempre um pouquinho diferente. A empresa está crescendo rápido e agora eles estão com essas parcerias globais e a gente chegou neles também, porque aqui no Brasil o que mais tem são documentos não estruturados, né? A gente tem 26 estados, cada estado tem pelo menos 5 diferentes CNHs, 5 diferentes RGs, passaporte que muda toda hora, além de notas fiscais, os documentos no processo seletivo, cada um são documentos não estruturados, e isso é uma grande dor das empresas, porque eles têm que manter todos os templates, caso eles queiram gravar. E a Clipa está aqui para onde já for possível a gente utilizar já os padrões que tem, e junto com nossos parceiros aqui no Brasil, ensinar a máquina para realizar
fazer ele cada vez mais inteligente e poder escanear os documentos não estruturados aqui no Brasil também. Legal. Então, basicamente é um OCR, mas é um OCR com inteligência artificial que reduz o trabalho de quem, vamos dizer assim, programa o OCR, né? Ao invés dele ter que Exato. ficar dizendo ali toda a base ali de onde ele vai buscar os dados, a própria inteligência artificial já transforma isso numa estrutura. Depois eu, como Exatamente. desenvolvedor, consigo acessar isso e usar da maneira que eu preciso dentro do meu software, né? É isso mesmo que eu Exatamente. entendi? Legal. E você Perfeito, Jonathan. tem uma tela aí para mostrar para a gente como é que funciona? Sim. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tudo que eu vou mostrar para vocês, Jonathan, para quem está assistindo, é bom saber que né, eu vou fazer visualmente aqui para ser mais interessante, mas a princípio, né, se você é desenvolvedor, se você trabalha com RPA, a solução é justamente feita para se integrar perfeitamente dentro das soluções. Então, você apenas precisa comunicar por API com a Clipper, e ele devolve um JSON para você. Eu estou vendo que a gente está esperando a tela chegar, né, Jonathan? Correto? Isso, coloquei aqui, mas está carregando. Então, o processo todo é por meio da API. Então, se você estiver trabalhando com um sistema de recursos humanos, chegou, né? Chegou. Ou no sistema financeiro e você quer melhorar o processo, fazer mais ágil, evitar que uma pessoa precisa, né, copiar, colar o texto de um documento, causando erros humanos, você pode se comunicar com a nossa API, ele devolve um JSON que você pode usufruir dos dados que ele manda. Legal. Ô, Thiago, é possível você aumentar um pouquinho o zoom? Opa, Beleza, aí já está ok. já está melhor? Tá, Tá perfeito. ok. A Clipper funciona em várias situações. Então, aqui tem uma lista de financial, de identity, né? São os documentos de identidade, documentos do banco, né? O extrato bancário. Um caso de uso muito interessante é de análise de fraude. Eles conseguem analisar, por exemplo, se um documento que foi escaneado, né? Supostamente, né? Se você tira uma foto da sua identidade, ele não foi modificado. Eles conseguem verificar se esse documento, a imagem foi modificado. Pensa em, né, processos de bancários, ou você precisa aprovar uma pessoa para um seguro, algum tipo, você não quer que esses documentos sejam fraudados, né? Então, a Clipper já faz essa análise por padrão automaticamente. Você pode escanear também um currículo, por exemplo, e ele já identifica onde está seu histórico, a escolaridade, onde está seu histórico de empresas, além de, obviamente, reconhecer o seu e-mail, seu endereço e tal. Então, se você trabalha nos recursos humanos, você está digitando, copiando, colando isso para ter esses dentro do seu banco de dados. Aqui você tem uma oportunidade de assim, economizar bastante tempo e diminuir erro. Então, como exemplo, né, eu tenho aqui alguns documentos. Pode ser, por exemplo, uma notinha de supermercado de baixa qualidade, de forma geral. Sempre gosto de mostrar isso, que ele escaneia, e todo esse processo, tá, só para reforçar, é feito por API. Então, você manda o documento, a imagem, ele devolve aqui tudo em JSON, seu documento de volta. Então, isso que você recebe. E aqui, né, para facilitar a leitura, já mostraram o valor total, quanto que o troco que você recebeu, a quantidade de imposto, que nesse caso é VAT, e assim adiante. Ele consegue reconhecer também, né, a qualidade. Para cada item que ele escaneia, ele devolve o nível de qualidade que faz com que você consiga colocar regras, né? Se for abaixo de um determinado qualidade, aí tem que ter uma pessoa no meio. Se não, já segue a vida. E por último, também é interessante que muitos OCRs, eles conseguem trabalhar com nota fiscal, né, o valor total, por exemplo, só que ele não consegue identificar as
os itens individuais que você escaneou, né? No processo de reembolso pode ser bastante interessante para ver o que foi comprado, então. Ou então, o caso de uso, a Nivea, por exemplo, eles têm 3 meses, durante esses 3 meses, se você comprar tal produto, você ganha 20% de desconto no app deles. Então, tal produto você comprou, você escaneia o recibo e com esse recibo na mão, né, o OCR vai reconhecer que aquele produto de fato foi comprado e você ganha de forma automática os 20%. Então, tem vários use cases aí que você pode pensar. E aqui a qualidade, né? Nesse caso, essas notinhas acaba rápido, né? A qualidade dessas notinhas. Aí você vê as porcentagens aqui da qualidade média de cada item. E, assim, isso a gente consegue fazer para identidade, a gente consegue fazer para notas fiscais, a gente consegue fazer para os documentos, né, e em cada projeto que a gente faz, a gente analisa quais são os documentos que você gostaria de escanear. Às vezes, precisamos um esforço para ensinar a máquina, a gente pega uma certa quantidade de documentos para ensinar para a máquina, e a partir daí você pode ter as variedades que você precisar e não precisa mais se preocupar com a qualidade. E uma última parte que é interessante, né, que as pessoas estão acostumadas com o OCR, geralmente vem de fora, já pensa assim, em euro, é caro, flutuante. A gente consegue aqui, são duas coisas interessantes, a gente fatura em reais e não em dólar ou euro, tá? Então o risco de faturamento, de flutuação fica conosco e a Clipa, e a gente escaneia por chamado API. E a grande maioria dos concorrentes, eles fazem por página. Então, se você for escanear um currículo de 3 páginas, só consome 1 crédito e não 3. Isso facilita bastante. Então, assim, era principalmente isso, Jonathan, que eu falei para você, que era 3 cliques, né? É isso mesmo. E a ideia aqui na prática não seja nenhum clique mesmo, né? Só manda para lá, recebe em alguns segundos, 2, 3 segundos, recebe o JSON de volta e segue o processo. A princípio, sem ser humano envolvido, né? Pensando no nosso valor, que o ser humano tem que ter contato com o cliente e não copiando, colando as informações e errando nesse mérito. Né? Ótimo. Tiago, muito obrigado, cara, pela apresentação. Obrigado aí por fazer parte da Casa do Desenvolvedor. Seja bem-vindo novamente com a LEF. Muito obrigado. Eu acredito que nós vamos falar sobre outros produtos da LEF, né? Se Deus quiser. Muito legal. E parabéns, viu? A solução, a Clipa, é muito bacana mesmo. Parabéns. Faço o convite aí para o pessoal da comunidade que tiver interesse. Já deu algumas dicas aí de alguns cases do que é possível fazer. Bem bacana. Preencha o formulário que está aí no nosso site. A gente vai encaminhar para a equipe do Tiago. Eu tenho certeza que eles vão ter o maior prazer em atender vocês e tirar mais dúvidas em como é que é o processo comercial deles. O Tiago já deu uma dica ali de que é melhor fazer com eles, porque eles já têm a cobrança ali em reais, é por transação, né, da API, não é por página, então tem um diferencial bacana aí. Obrigado, viu, Tiago? Seja bem-vindo à Casa Desenvolvedor. Muito obrigado, Jonathan. Até a próxima.